Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, trazemos nova reflexão sobre o tema do desafio das portas do inferno contra a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Como sabemos, elas são os ataques diários contra a fé cristã, seja através de falsas religiões, do ateísmo, de leis de natureza maligna, que pretendem parar a marcha da Igreja. Sabemos que essas portas malignas podem perturbar e perturbam, mas não prevalecerão contra a Igreja, como Jesus proclamou. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida, com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus prezados irmãos e amigos, hoje continuamos nossas reflexões sobre os ataques das chamadas portas do inferno contra a Igreja cristã. Veremos novos tipos de desafios a serem enfrentados por nós no presente século. Na verdade, tais ataques estão se multiplicando de forma terrível, mas em todos serão destruídos pelo poder de Deus, segundo a sua santa palavra. Então, existem as perseguições religiosas, existiram, não é? Perseguições religiosas na era apostólica e pós-apostólica. Nos primeiros séculos da Igreja cristã, a perseguição foi terrível. As portas do inferno valeram-se dos imperadores romanos, os quais com crueldade procuraram varrer o cristianismo da face da terra. Na carta à igreja de Esmirna, o Senhor Jesus anteviu as perseguições que haveriam de acontecer. Está escrito: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Segundo intérpretes da Bíblia, essa tribulação de 10 dias, profeticamente, se referiam aos 10 períodos em que 10 imperadores romanos, procuraram massacrar os cristãos. Em 64 d.C., Nero acusou os cristãos de terem incendiado Roma. Muitos cristãos foram perseguidos, torturados e mortos. A ele seguiram-se Domiciano, Trajano, Marco Aurélio, Severo, Maximiano, Décio, Valeriano, Juliano, Aurélio e Diocleciano. Em algumas ocasiões, os cristãos que não queriam negar sua fé foram lançados aos leões, queimados vivos, presos a postos, untados de óleo e queimados como tochas humanas, mas não negaram o nome de Jesus. As portas do inferno não prevaleceram. Juliano, no ano 363 d.C., quis destruir o cristianismo. Seus soldados riam dos cristãos. Um deles escarneceu de um cristão e perguntou: onde está o teu carpinteiro? O cristão respondeu: está ocupado construindo um caixão para seu imperador. Poucos meses depois, Juliano foi ferido mortalmente numa batalha e apanhado num punhado do próprio sangue. Jogou para o alto e disse, pegou o sangue, jogou para o alto e disse:
Venceste, Galileu. O carpinteiro da Galileia está ocupado construindo caixões para todos os reis, reinados e ímpios desta terra. As perseguições só cessaram quando Constantino, no ano 272 a 337 d.C., tornou-se cristão. Seguiu-se uma era de crescimento numérico do cristianismo, embora nem sempre acompanhado de autenticidade do genuíno testemunho cristão. A mistura entre a igreja e o Estado trouxe paz, mas trouxe enormes prejuízos à ortodoxia neotestamentária. Mas há outros tipos de perseguição, houve outros tipos, uma perseguição religiosa nos últimos séculos. Com o crescimento apoiado pelo poder político, a igreja passou por duros reveses quanto à sua integridade doutrinária, não é? A elevação de Roma como capital do império fez com que o bispado romano se arvorasse de chefe do poder religioso no mundo. E os desvios doutrinários descambaram para as heresias, não é? Do catolicismo, que sob a égide do papado infundiu um regime de dominação política e religiosa dos mais terríveis e cruéis. A igreja oficial passou a ser perseguidora. Sim, a igreja que se dizia cristã oficial passou a ser perseguidora, com ensino contrário à palavra de Deus, como culto aos santos, sacrifício da missa, o purgatório, o perdão dos pecados através das indulgências, que era vender o perdão, e outros ensinos distorcidos da verdade do Evangelho. A igreja romana passou a perseguir todos quantos queriam manter-se fiéis à verdadeira igreja de Cristo. Muitos cristãos autênticos foram perseguidos e mortos. Na Idade Média, a Inquisição, liderada pela Igreja Católica, levou muitos cristãos sinceros à forca ou à fogueira, diante do Papa, com apoio dos imperadores coroados por Roma. Com a Reforma Protestante, Deus levantou homens e mulheres que não se encurvaram à Igreja apóstata e pagaram com a vida, mas as portas do inferno não prevaleceram. Na Idade Moderna, a começar com o Iluminismo, o despontar das ciências, das letras, da tecnologia, a Igreja de Jesus haveria de sofrer outros tipos de perseguição. No último século foram mortos mais cristãos do que em todos os séculos precedentes. No século atual, as perseguições das portas do inferno ocorrem pelas falsas religiões e continuam, não é? Em países islâmicos, continuam-se a prender, torturar e matar cristãos. Em países orientais, cristãos são perseguidos, como países de religião hindu, budista, geralmente por extremistas dessas religiões. Chama a atenção que não é a maioria dos religiosos que são violentos, mas percebemos que as pessoas de bem dessas religiões ficam passivas, não é, caladas, e não combatem os extremistas com medo também. Não é? Essas extremistas promovem ações terroristas contra cristãos. Eles se calam, os homens de bem das religiões, e se tornam cúmplices diante de Deus pelas atrocidades praticadas em nome da religião, em nome dos seus deuses, contra cristãos e minorias de outras religiões. Infelizmente, faz parte de seus livros sagrados, que quem não pensar como eles são infiéis e devem ser mortos, torturados. Mas, meus irmãos, uma coisa é certa, essas perseguições estão com dia, hora e minutos marcadas para acabar. O Deus dos céus, o Deus dos cristãos não dorme. Do juízo final já programado, todas as falsas religiões e seus líderes serão julgados por nosso Senhor Jesus Cristo e enviados para a condenação eterna. Eu indago, você já entregou a sua vida a Cristo? Ele é o único Salvador, não há outro. Ele disse, Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Meu conselho, aceite a Cristo como Salvador enquanto é tempo. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima.
A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Filho, ele enviou. Tudo já entregou, mas a gente ainda insiste em ficar distante dele. Não tem como escapar, está em todo lugar. Porque não se entrega, mais fácil é tentar do que a eternidade arriscar. Por ele, pra ele, são todas as coisas. Por ele, pra ele, são todas as coisas. Por ele, pra ele, são todas as coisas. Por ele, pra ele, são todas as every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. Visão panorâmica, o seu jornal. Olá, a paz do Senhor. Está começando o seu Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. A ADEPAR encerra hoje mutirão evangelístico. Coral Brilho Celeste completa 53 anos.
A ADEPAR realiza mais um batismo em águas. Tudo isso em 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Coral Brilho Celeste completa 53 anos. O Coral Brilho Celeste da Assembleia de Deus em Parnamirim completou 53 anos de existência. O grupo de louvor que se congrega no templo sede da ADEPAR foi fundado em 21 de setembro de 1968. Na gestão do pastor Francisco Taveira. Primeiro maestro foi o irmão Edson. No início cantava em uníssono. Em 1995, sob a regência do maestro Otoniel de Castro, o grupo musical tomou o nome de Coral e Orquestra Brilho Celeste. Atualmente, sob a regência do maestro Marcos Coelho, o grupo musical é composto de 35 componentes, jovens e casados, que adoram a Deus com muita alegria e amor. No dia 19 deste mês, no domingo passado, foi realizado o culto de ação de graças pelo aniversário do Brilho Celeste. O culto festivo teve início com oração pelo presbítero Rodolfo, líder de mocidade do templo sede, seguido de cântico de hino Jesus meu guia é e do hino congregacional por toda a igreja. Em seguida foi feita a abertura da programação pela maestrina Magdeli com o hino Tudo Dele. A seguir, sob a regência do maestro Marquinhos, foi entoado o hino Caridade, pelo grupo aniversariante, seguido do hino com o título Nele Vou Confiar, com a regência também de Marquinhos. Em seguida, o dirigente Rodolfo convidou o componente Alberan para fazer a leitura da Palavra de Deus. Logo após a leitura bíblica e oração, foi efetuado o ofertório com o instrumental e o hino Digno de Glória, pelo Brilho Celeste. Em seguida, foram feitas as apresentações dos visitantes pela componente Natália, seguido de hino pelo conjunto com o solo do componente Maico, com o título Abrigo Seguro. Na sequência, o Brilho Celeste entoou o hino com o título Poderoso, sob regência do maestro Marcos Coelho, encerrando a apresentação musical do grupo aniversariante. Depois, foi dada a oportunidade ao pastor Ribamar, que ministrou a palavra de Deus com muita graça e unção da parte do Senhor. A seguir, o maestro Marcos Coelho fez os agradecimentos. Em primeiro lugar, a Deus por conceder mais um ano de existência do Brilho Celeste. Depois, agradeceu a sua família pelo apoio indispensável ao seu ministério. Agradeceu a todas as pessoas e grupos que deram apoio ao aniversário do grupo aniversariante. A seguir, o presbítero Rodolfo passou a palavra ao pastor Elinaldo Renovato, presidente da ADEPAR, para as considerações finais e encerramento do culto. O pastor Elinaldo deu palavra de agradecimento a Deus, ao maestro Marcos Coelho e a todos os componentes pelo denodado trabalho no Ministério do Louvor a Deus. Logo após, o pastor Elinaldo Renovato convidou o pastor Otávio Gomes de Castro Júnior para fazer a oração final, orando pelo encerramento do trabalho, bem como pela jovem Alice, que aceitou a Cristo no culto matutino, mas quis receber a bênção pastoral naquele culto festivo. Após a oração final, o pastor Elinaldo Renovato ministrou a bênção apostólica. A ADEPAR encerra hoje mutirão evangelístico. Nesta data, a Assembleia de Deus em Parnamirim encerra mais um mutirão evangelístico. Durante toda esta semana que se finda, a ADEPAR realizou o mutirão evangelístico, levando a mensagem da Palavra de Deus a todas as casas, em ruas, praças e todos os lugares da cidade de Parnamirim e no campo eclesiástico sob sua jurisdição. No próximo programa, se Deus quiser, traremos informações detalhadas sobre o intenso esforço evangelístico da Igreja.
A DEPAR realiza mais um batismo em águas. Amanhã, domingo, a Assembleia de Deus em Parnamirim realizará mais um batismo em águas, em cumprimento à ordenança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mandou os seus seguidores pregar o Evangelho por todo o mundo a todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo em águas é momento especial que coroa os resultados da evangelização intensiva, através da qual as pessoas conhecem o Evangelho de Cristo e o aceitam como seu Salvador. Também representa o trabalho dedicado dos discipuladores, que acolhem os novos convertidos e os integram na comunhão da igreja. Este foi o Visão Panorâmica de hoje. Até o próximo programa, se Deus nos permitir. Fonte de vida. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus caros irmãos e amigos do Fonte de Vida, mais uma vez agradeço a Deus por vocês nos prestigiarem e vamos orar mais uma vez por vocês. Querido e bondoso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti por todos esses irmãos e amigos, evangélicos ou não, que nos acompanham nesta programação. Abençoa a vida deles, seu casamento, seu lar, sua família, guardando de todo mal. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Por Ele, a minha vida, os meus sonhos são pra Ele. Pra Ele, as coisas. Não adianta fugir, que é tudo dele. Se hoje estou aqui, estou por Ele. A minha vida, os meus sonhos são pra Ele. Pra Ele, as coisas. Por Ele, pra Ele, são todas as coisas. Por Ele, pra Ele, são todas as coisas.